Meu Jesus maravilhoso, você não tem nem noção do que vai acontecer aqui, amigo. Só receba a palavra com honra. Você vai ver as grandes vitórias que Deus vai te entregar nessa noite, no decorrer ainda desta semana e ainda neste ano de 2013. Aqueles que trouxeram o livro mais importante da história, levante ele e chacoalhe ele, por favor. Levanta a tua Bíblia, chacoalha ela. Diga assim, ó: meu Deus, está aqui o armamento da pesada que o Senhor me entregou. Eu vou usar, eu vou atirar na direção do inferno, porque eu não tenho medo. Eu sou escolhido, eu sou ungido, e a minha vitória, ela tem sabor de mel. Só quem crê, manda os 3 glórias para Jesus. Atos capítulo 16, do versículo 23, nós vamos até o 34. Quem gosta de Bíblia, quem aprecia a palavra, saiba que eu não prego menos de 2 horas, tá certo? Então fique aí tranquilo, viu? Olhe para o irmão que está do seu lado, diga: não me pergunte as horas, senão eu vou expulsar o demônio, viu? Porque crente, quando vem cultuar, pode até ter hora para começar, mas não tem hora para acabar. Atos 16, do versículo 23 em diante. Eu posso começar? Assim diz a palavra do Senhor: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Esta é a palavra de Deus. Coloque a Bíblia, por favor, em cima do assento, mão no seu coração, e repita essa oração comigo. Diga: Espírito Santo, eu creio que a noite de hoje se tornará inesquecível, porque o Senhor sempre nos surpreende, sempre faz mais. Eu estou com sede, e o bom é que o Senhor tem água para me dar. Eu estou com fome, mas maravilhoso é que o Senhor tem alimento para me dar. Deus, eu te agradeço por essa noite de céus abertos. Usa o apóstolo como nunca usaste antes. Deus, se apodera dele e enche esse lugar de muita glória, em nome do Senhor Jesus. Todos os demônios
que tentam atrapalhar sejam queimados agora pelo fogo da glória de Deus. Pois o que Deus tem para fazer nessa noite, Deus vai fazer. E aquele que crê, diga amém e abre a boca para adorar Jesus. Aqueles que puderem, tomem seu assento. Quem ficar em pé fica pelo menos pulando. Mas ninguém vai dormir hoje. Tema da mensagem, anote aí, por favor. A importância de manter a atmosfera espiritual elevada. Olhe para o irmão, diga: a atmosfera espiritual tem que estar elevada. Diga: por isso não venha me abrir boca aqui não, do meu lado, pelo amor de Jesus. Está entendendo? Porque eu quero aqui receber tudo que Deus tem para me dar. Preste atenção, querido. Eu estava comentando com meu amigo pastor Casimiro, e falando com ele a respeito de sermão, de mensagem, e dizendo: pastor, não adianta nada nós estudarmos a Bíblia, nós temos uma mensagem toda preparadinha, mas nós irmos pregar a mensagem triste. Imagine só uma pessoa triste pregando, e ela falando sobre alegria, ela falando sobre o poder de Deus, mas quem olha para ela vê que ela não está feliz. Queridos, não tem nada mais importante do que atmosfera espiritual. Vou falar sobre o mundo espiritual nessa noite. Eu vou falar sobre aquilo que o homem natural não entende. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 2,14 que ao homem natural é impossível ele poder entender as coisas de Deus, porque elas só se revelam pelo Espírito. Queridos, muita gente não entende o mover pentecostal. Muita gente não entende porque a gente grita, a gente manda glória para Jesus, a gente ora em línguas estranhas. Muita gente não entende porque a gente no meio da rua, dentro do ônibus, na topic, na bicicleta, na moto, na charrete, no carro, em casa, na cozinha, na sala, no quarto, quando Deus manda a gente abrir essa boquinha santa, a gente abre para adorar. Aí nos chamam de loucos, de fanáticos, de radicais e até de exagerados. Mas tem esses crentezinhos light, diet, que quando chega a época da Copa do Mundo, se veste de verde e amarelo, fica de frente para a televisão e tudo doido gritando quando um jogador perde um gol. Amigo, se você colocou os pés hoje aqui, você vai se converter nessa noite em nome de Jesus. Porque o meu Pai, o meu Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, está dizendo que vai aquecer as turbinas da igreja, e nós vamos decolar para diante do trono da glória de Deus. Só quem vai viajar, só quem vai subir, abre essa boca para adorar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é o senhor que está pregando aí que eu não lhe conheço? Eu vim aqui hoje pela primeira vez que o meu parente me trouxe. Prazer, Luiz Henrique Castelo Lima. Eu sou o servo do Deus vivo. Eu sou apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado de Deus. Eu não sou enviado de Satanás. Não foi o diabo que me deu vida, não. Quem me deu vida foi Deus. E Deus disse: eu te dei vida para tu pregar a minha palavra. E eu prego a palavra, eu prego ela a tempo e a fora de tempo. Eu não quero nem saber se A ou B ou C não gosta. Eu faço o que o Jeová manda. Então, Deus me diz: fala para o meu povo que quem é morninho, eu vou me dar boca. Quem está em cima do muro, cai nas garras de Satã. Mas quem não tem medo do diabo, quem nasceu de novo, quem tem missão a cumprir, quem tem propósito divino, vai enfrentar o inferno, Satanás, a pomba-gira, o exu-caveiro, o tranca-rua, os invejosos, os trapaceiros, os falsos amigos, os falsos irmãos, os falsos profetas, os falsos pastores. Ei, vai enfrentar e vai vencer, diz o Senhor.
Entenda bem. Entenda bem. Olhe para o irmãozinho que está do seu lado e diga assim: não é conversinha bonita que vai convencer ninguém. Não. Quando o apóstolo Paulo fala à igreja em Corinto, em 1 Coríntios 2, ele diz que a pregação dele não é dotada de sabedoria humana, mas é dotada do poder do Espírito Santo. Ele diz: para que ninguém se apoie na sabedoria do homem, mas na fé em Deus, no poder de Deus. Sim, como é que o senhor vivia? Eu vivia na cocaína, na bebedice, na prostituição, nos hospital psiquiátrico. Eu era um gadareno. Quem olhava para mim dizia: mas não é filho de um delegado? Mas não é filho de uma médica? Delegado, médica, empresário, político, doutor, não tem autoridade para dizer para Satanás não entrar na sua casa. Só o homem de Deus, a mulher de oração que diz: aqui tu não entra. Só quem tem o poder do Espírito Santo, só quem tem e toma posse do poder do sangue de Jesus diz: a minha casa é de Jesus, a minha família é de Jesus, a minha vida é de Jesus, e eu sou templo e morada do Espírito Santo. Vamos lá. Estamos falando de Paulo. Quem era Paulo? Paulo era Saulo, alguém metido a intelectual, sabedor das coisas. Tem gente que é assim. Tem gente que a gente vai falar, ele fala mais do que a gente. A gente tem que esperar ele respirar para a gente entrar. Olha para o irmão e diga: Deus deu duas orelhas e só uma boca. Seja tardio não falar, tardio não irá, mas pronto não ouvir. Se você gosta de ensinar, continue a aprender, porque um professor tem que se reciclar. Olhe para o irmão e diga: professor tem que se reciclar. Quem ensina tem que se reciclar. Quem adora todo dia de manhã tem que preparar a lenha, o holocausto, para que o fogo desça e possa arder continuamente sobre o altar. Tem alguém aqui que dá primícia para Jesus? Preste atenção. Paulo está indo a caminho de Damasco, capítulo 9. Saulo, e nós podemos ver que Deus vai parar ele, vai brecar ele, vai dar uma lição nele e vai dizer para ele: por que tu está me perseguindo aí, seu fariseu? E Saulo vai dizer: estou falando com quem? Com Jesus, a quem você persegue. 3 dias sem ver. E quem é autossuficiente, quem é prepotente, agora vai ter que pedir ajuda. Olhe para o irmão e diga: Deus pega o soberbo, o prepotente, o autossuficiente, e desce a marreta. Desce a marreta com gosto. Por quê? Porque Jesus não gosta. Jesus, sendo filho de Deus, vem a essa terra e ocupa a posição de servo. E ele é obediente até morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exalta, ele dá um nome que está acima de todos os nomes. Como é que eu vou manter minha atmosfera espiritual? Como é que eu vou ser feliz, constantemente feliz? Não vou ter somente momentos de alegria, não é, pastor Casemiro? Mas ser feliz de verdade. Como é que eu vou ter uma constância? Vamos pensar nas coisas do alto, que nas de baixo a gente só perde tempo. Cuidado com a vaidade, cuidado com o orgulho espiritual. Cuidado com as picuinhas, com as bobagens. Coração puro, mão limpa, atmosfera elevada. Só tem quem não vive falando da vida alheia, quem não vive com chafurdo, fofoca, usando as redes sociais só para bombardear a vida das pessoas que nem conhece. Quanto tempo as pessoas passam para poder Deus exaltar, Deus honrar, Deus abençoar, Deus dar vitória. Aí você conhece a pessoa. Olha, a pessoa disse: puxa, eu vi essa pessoa no início da caminhada. Rapaz, você era um pobretão, você era uma pobrezinha, e agora está aí. Olha só como é que se veste, olha só como é que anda. Qual é o teu problema, Satanás? Qual é o teu problema de você ver alguém vestido bonito? Qual é o teu problema de você ver alguém perfumado? Qual é o teu problema de você ver alguém andando num carro bom? Qual é o teu problema de você ver alguém prosperando? Olha para o irmão e diga: eu vou prosperar mais. Eu vou prosperar. Diga: se vier pé eu aguento. Eu aguento. Se vier chicotada eu aguento. Diga assim: mas eu estou sendo provado para ser aprovado.
E a minha vitória vai ter o sabor do mel. Quem crê, manda glória para Jesus. Olha o missionário, olha o pastor, olha o irmão, que o diabo estava massacrando, destruindo. E agora o irmão recebe poder, recebe autoridade, recebe unção. Jesus resolveu honrar, porque Deus disse: passou na prova, eu lavei, passei o sabão do lavadeiro, eu esfreguei, tirei o encardido, tirei a sujeira, eu passei no fogo, aguentou, quase que desiste, mas não desistiu. E disse: Senhor, eu estou fazendo a tua obra, e só paulada. Deus, eu estou fazendo a tua obra, e o diabo me esbofeteando. As pessoas não me entendem. Quantos me julgam e me criticam sem conhecer a minha vida? Olhe para o irmão e diga: benignidade. Você sabe qual a diferença de benignidade para bondade? Vou te dizer: bondade é fazer o bem, benignidade é pensar bem. Como é que pode? Chega o Fabiano Barcelos, chega a Dedé de Jesus, chega a Damares, e aí eu digo: não, eu não sei, vieram aqui, mas eu não sei se tem Deus. Não pode, amigo. Se vieram foi porque Deus trouxe. Se vieram foi porque Deus tem uma grande obra. Se vieram é porque a festa vai ser linda. Se vieram é porque Deus vai fazer coisa maravilhosa em nosso meio. Agora você pensa que o inimigo não tenta? Quantas pessoas estão pré-julgando? Quantas pessoas estão julgando? Rapaz, eu já escutei falar desse apóstolo. E Dedé chegou para mim e disse: olha, eu não sabia que o senhor era desse jeito não. Que disseram que o senhor era brabo demais. Eu estou vendo o senhor é tão amoroso. O senhor é tão amoroso. Meu Deus, mas me fizeram um terror da vida do senhor. Disseram que o senhor, olha, brigava por tudo. Isso foi: não, filho. Você pensou: não, vi não, o senhor é muito legal. Posso vir mais passar um dia? Pode, Dedé, pode. Está entendendo, irmão? Mas olha só, quantas pessoas, irmão, estão matando os irmãos. Mata o irmão e tem um outro irmão que ainda consente, diz: pode puxar o gatilho. Sabe quando é que você é cúmplice de assassinato? Quando você escuta um fofoqueiro falar da vida de alguém. Você seria cúmplice de assassinato. Cúmplice de assassinato. Digo, o cara disse: ó, eu vou falar mal. Depois então atira. Puxa o gatilho. Falei: amigo, deixa de ser covarde. A pessoa não está aqui não para falar. A pessoa não está aqui para se defender. Quantos? O tempo fecha. Você já estava bem, alegre, feliz, e chega alguém falando de alguém para você, você sente que a atmosfera pesa? Você estava falando em milagre, falando que os demônios estão sendo expulsos, as pessoas estão sendo curadas. Aí chega o irmão e diz: ó, é só para nós orar, mas o pastor ali daquela igreja caiu, está com umas 3 semanas. Eu falei: quanto é que Satanás está te pagando para tu poder falar as coisas ruins? Porque tem gente, irmão, que é o marketing do diabo. Porque o diabo, ele está para matar, roubar, destruir. Ele tenta. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Pega teu telefone, em vez de tu sair aí falando da vida alheia, liga para alguém para profetizar uma vitória. Liga para alguém para abençoar essa vida. Tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente teu dia. Mateus 7,12 está a regra de ouro da Bíblia Sagrada. Tudo que eu quero que aconteça comigo, eu desejo para o meu próximo. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós temos pensamentos de paz. Tudo aquilo que tiver boa fama, tudo aquilo que for louvável, nisso eu devo pensar. Agora, começa a pensar bobagem, o fermento entra, levé da massa. Deus te fez para ser feliz. Deus te fez para ser alegre. Tu tem que sair daqui sorrindo. Tu tem que sair daqui hoje profetizando essa vitória tão maravilhosa que Deus ainda tem para ti em 2013. Deus nos falou que 2013 é o ano da honra. 2013 é o ano onde Deus vai nos valorizar como nunca, nos honrar como nunca. Deus vai exaltar, engrandecer. Sim. Aí vê a pessoa, vê o gadareno endemoniado,
se ferindo com pedra, ferindo os outros. Aí tem misericórdia do gadareno. Aí depois vê o gadareno sentado, vestido de linho, em perfeito juízo. Aí diz: o gadareno já está roubando. Olha aí o missionário roubando. Olha aí o pastor roubando. Queridos, não vamos perder tempo com intriga. Não vamos perder tempo com contenda. Não vamos perder tempo com fofoca. Não vamos perder tempo indo lá para baixo, para poder comer poeira com Satanás. Eu quero convidar a igreja para ir lá para cima nessa noite. Eu quero convidar você que pode ter chegado aqui hoje, até com alguns motivos para estar chateado, para estar triste, até com alguns motivos para estar decepcionado, até com alguns motivos para estar um pouco cabisbaixo. Eu quero convidar para você hoje, para ir lá para cima nessa noite. Eu quero convidar você hoje para abrir essa boca, para dar a maior glória que você nunca deu na sua vida. Inveja, ciúme, despeito, competitividade. Pessoas que ficam competindo, pessoas invejosas, pessoas despeitadas. Como é que vai crescer? Sabe por que ele é abençoado e eu não sou? Porque você não se alegrou com a bênção dele. Porque você não se alegrou com o crescimento dele. Se alegra com o crescimento do irmão. Se alegra com o crescimento da igreja. Se alegra com a vitória do teu irmão. Estava dizendo para o pastor Cassimiro ontem. Eu digo: eu não sei o senhor, mas eu fico pensando como eu faço para te honrar mais, para te amar mais, para cuidar de ti melhor. Por quê? Porque eu entendi o princípio da honra. Quando eu honro, eu sou honrado. Quando eu amo, eu sou amado. Quando eu valorizo, eu sou valorizado. Que é isso, irmão? O que nós temos que fazer é isso. Imagine Paulo com Silas dentro da prisão, trancafiado. Imagina lá, depois, amigo, de 39 chicotadas. Imagine só, o diabo dizendo: bota ele preso, amarra os pés no tronco e guarda ele em segurança. Imagine só, Paulo e Silas tinham tudo para olhar um para o outro e dizer: rapaz, vamos parar com esse negócio de ser crente. Vamos parar com esse negócio de expulsar demônio. Vamos parar com esse negócio de fazer missão, porque não dá certo, não. Onde é que nós estamos? Foi isso que eles fizeram? Eu vou perguntar de novo: foi isso que eles fizeram? Não foi. Um olha para o outro e diz: vamos fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer, na água ou no fogo, no sol ou na chuva. Nós somos acostumados a orar e a louvar. E por que não aqui dentro da cadeia? E por que não no vale? Por que não no deserto? Por que não na tribulação? Deus vai te dar força para tu poder adorar, glorificar, exaltar. Satanás não vai fechar tua boca. Não. Anda, subcanava, subneganagasse. Início do ministério, eu e a minha esposa pregando a palavra de Deus, porque Jesus nos chamou. O ministério não nasceu de facção, rebeldia, não. Saímos do ministério debaixo de oração, debaixo de bênção. Deus disse: eu vou abrir uma obra, eu vou te usar, eu vou fazer através da tua vida. Eu digo: eu não quero, eu não sei, eu não sou doutor em teologia, eu não sou doutor em divindade. Deus disse: eu ainda uso criança, eu ainda uso menino, eu ainda uso pequenino. Eu disse: tá bom então me dê mais sinal. Me dê mais sinal. Deus usou a pastora Ceisa, Deus usou a pastora Liana lá em Recife, e tantas outras pessoas. Falou: ó, Deus te dá um cajado, Deus te entrega uma vara, Deus dá uma missão contigo na terra.
tu foi dançarino de clube de mulher, ei, tu foi promíscuo, tu foi doente mental, tu teve na psiquiatria, tu tomou Aldol, tu tomou Lexotan, ei, os cachorros lamberam a tua boca na sarjeta, na favela, na viela, no morro. Eu tenho que te levantar, eu vou te levantar e eu vou te usar. Quer ou não quer, eu digo agora mesmo, meu Jesus. Quem Deus chama, Deus capacita. Eu falei, veio um pastor do Rio Grande do Norte, da conversão, derramou óleo sobre nós. Começou a obra, Comunidade Cristã Nova Aliança, Igreja Pentecostal Nova Aliança. Aí depois, pregando em outro estado, Deus me mostrou alguém abraçado com uma bandeira denominacional. Estava lá, abraçado. Deus disse, eu abomino isso. Eu digo, o quê? Quando o homem pensa que é o dono da igreja. Eu digo, como assim? Quem é o homem para colocar nome na minha igreja? Não, a igreja é minha. Volta para lá e bota Igreja do Senhor Jesus, Rádio do Senhor Jesus. Porque tudo é dele, por meio dele, e tudo é para ele. Presta atenção. Presta atenção, porque a palavra está sendo ministrada. Presta atenção. A obra começa. 5 pessoas na garagem. E vai. Deus disse, vem para o abençoado, nós viemos. A empresária chega e disse, está aqui, eu tenho R$2.500 para poder pagar o aluguel. Eu digo, eu não preciso do dinheiro da senhora. O dízimo da senhora a senhora coloca no gasofilaço. Porque o homem tem um coração enganoso. E vai, que eu sei que a senhora é empresária, tem um dízimo alto, e eu vou tratar a senhora diferente do irmão que chega aqui me pedindo uma cesta básica. Entregue lá, por favor. De preferência não bota nem no cheque. Faz aí de uma forma para mim não saber. Ficou com raiva, foi embora. Eu digo, Deus, obrigado. Jesus disse, açoite, aguenta as pontas. Quem vai pagar o aluguel? Sou eu. Quem vai fazer tudo? Sou eu. Aprende logo do início a confiar em mim, para lá na frente tu ter, marra para sustentar as pontas. Foi-se. Eu dizimando, meu pai dizimando, e Deus trazendo as pessoas. Um pastor chega para mim e diz, a igreja está pertinho da favela, bota uma igreja lá mais perto dos peixão. Eu digo, como é peixão? Peixão, gente que tem dinheiro. Eu digo, não, o senhor não está entendendo. Eu fui drogado, eu estive nas favelas, e Deus colocou na frente da favela e atrás de outra, porque nós vamos ganhar o povo da favela. Presta atenção. É para Jesus. Continuando. E o diabo, quando sabe que a obra é de Deus, a pessoa é de Deus, ele quer parar, ele quer intimidar. Não se intimide, não pare, não retroceda, não desanime. Você precisa ter intimidade com Deus, particularidade com Deus. Todo dia, praticamente todo dia na época da minha vida, era 5 gramas de cocaína no hotel do lado de uma prostituta. Depois era cocaína na favela. Aí depois, mendigando R$10 para comprar um papelote de cocaína numa favela. Clínica. Aí Deus vai, tira, me cura, me liberta, sara minhas feridas, me unge. O diabo está satisfeito? Não está. Mais um Lázaro ressuscitando. Esse Lázaro, quem olhar para ele vai saber que Jesus é o Senhor. Os fariseus vão tentar matar, porque tem inveja. Infelizmente no nosso meio, quem não vigia, inveja. Quem não vigia, não se alegra com a alegria do próximo. Você vai sair daqui hoje se alegrando com a alegria do teu próximo. Foi lá, 30 pessoas, 50 pessoas, 70, 100, 200, 300, 500, 700, 800, 1000. E o templo não comportava mais, 3 cultos no domingo. Aí Deus disse, eu vou dar. O Senhor me entregou uma mensagem cujo tema é, não tenha nada que você não possa devolver a Deus. O primeiro que deu a casa fui eu, a casa que eu morava. Eu entreguei a Deus, sem hipocrisia. Sabe por quê? Porque não adianta casa, carro, dinheiro, se você não estiver no centro da vontade de Deus. É melhor dar para Deus do que o diabo roubar. Eu entreguei com alegria. Meu pai subiu no altar, entregou um sítio. Meu Deus, era o sonho dele.
criar os cavalos dele, criar as vacas, piscina, tudo. E quando eu vejo, está lá o pastor Jeová, eu estou dando meu sítio para a igreja. Eu digo, Jesus está aqui. E começa a subir, irmão. Carro, moto, fazenda, apartamento. Pessoas que estão escutando na rádio. Chega. A irmãzinha com a bombonielezinha cheia de nota de R$2. Isso aqui era para mim gravar meu CDzinho, apóstolo. Mas eu vou participar do crescimento dessa obra. Bispo Jorge deu a casa. Fica de pé, Bispo Jorge. Se eu estou ofertando minha casa, no monte a gente orando, no monte, ele disse, apóstolo, eu vou dar minha casa. Eu digo, amém, filho. Minha esposa chega em casa e diz, devolve a casa do bispo. Eu digo, tá doida, mulher? Eu vou me meter no voto do bispo, eu vou me meter no sacrifício do bispo. Que começa essa? Dê a casa do bispo de volta. Eu falei, já viu, irmão, o pastor entregar voto de volta? Já viu o pastor entregar o sacrifício de volta? Sei lá o que for. Não, irmão. Eu disse, pastor, ô bispo, filho, pegue sua casa de volta. A bispa mandou entregar. O irmão tinha uma casa aqui. Vocês estão por aqui. Cadê os irmãos que deram a casa também, que a gente devolveu? Está aqui ele, Ananias. Deu a casa. A prestação do carro também. Deus disse, dá de volta a casa. A prestação que ele deu do carro, dê 2 de volta para ele. Não estamos aqui para brincar, não. Eu não estou aqui para extorquir ninguém, enganar ninguém. Dinheiro nunca me trouxe felicidade. Nunca comprou minha paz, nem me tirou da sarjeta. O Espírito Santo, sim. Não se abre igreja como se fosse negócio. Estava começando com o pastor Fabiano Marcelos. Aí disse, não, porque muita gente quer estar lá nos Gideões e tal, isso, aquilo, outro e tal. De quem vai para tentar se promover, Deus abate. Quem se mete para poder se apresentar, Deus vê a motivação. Quem é chamado por Deus, escolhido, é diferente. Entra na igreja, irmão, só para pensar em ganhar dinheiro. Está na igreja, irmão, para viver o quê? O avivamento? Ou para viver como vivia antes? Amigo, eu sou aqueles 10% que voltou para agradecer Jesus. Eu era leproso. Meus pais moram em Brasília com medo que eu matasse eles, porque eu andava com assassino, traficante, assaltante. Minha mãe sofrendo, meu pai sofrendo. Deus me dá vida. Abre o ministério. E o diabo tenta usar às vezes os demais de perto para tentar ferir a gente, apunhalar pelas costas. E aí Deus disse, essa é a perseguição. Esse é o fogo que refina o ouro. Essa é a aprovação. Vai ter que perdoar. Vai ter que caminhar. E vai ter que saber que não é brincadeira trabalhar para mim. O diabo vai tentar lançar depressão, opressão, tristeza, desanimar. Porque crente desanimado, amigo, não abre a boca para dar um glória. Mas quando você tem a motivação correta, quando você nasceu de novo de verdade, e quando o seu interesse é agradar a Deus, Deus vai fazer tudo por ti. O diabo vai, amarra Paulo, amarra Silas, mas eles vão orar, eles vão louvar. Teve uma época que eu olhei para minha esposa disse, meu filho, vamos fechar as portas. Bem no início da igreja, meu filho, não dá não. Eu digo, filho, aguenta as pontas, vai dar certo. Deus vai honrar. Diz, meu filho, dói. As lágrimas escorrendo dos olhos. Gente que chega aqui drogado. Chegou uma aqui todo cheio de xixi, porque era drogado, usava crack. Não tinha cama para dormir, nós demos a cama. Cuidamos, fizemos casamento, abençoamos. Depois saiu falando mal.
Ela disse: eu não aguento. Eu digo: filha, Jesus passou mais. Eu não aguento. Só amamos, disse. Jesus só amou. Chicotadas, apunhalada, prisão. O diabo disse: para, esse ministério não cresce, essa vida não vai continuar. Mas tem alguém que intercede por nós, chamado Espírito Santo. A Bíblia diz que até pai e mãe pode abandonar, mas o Senhor não abandona. Bendito o homem que confia no, cuja esperança é o. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, e não vai recear quando vir o calor. As suas folhas vão ficar sempre verdes, e mesmo no ano de sequidão não vai se perturbar, nem deixar de dar o seu fruto. Quem confia no Senhor aqui? Pode faltar mantimento, as ovelhas, as vacas podem não estar no curral, o diabo perguntando: cadê teu Deus? O teu parente perguntando: cadê teu Deus que não te honra? Mas você lá firme, açoite, prisão. O que é que você vai fazer? Abraão se fortalecia murmurando, era isso? Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Paulo conhecia a palavra, e Paulo disse: Silas, vamos dar glória a Deus, porque uma nuvem de testemunhas está a nos olhar. Nós somos espetáculo para homens e para anjos, e as pessoas estão olhando. Será que depois dessa ele ainda fica de pé? Será que depois dessa ele ainda avança? Será que depois dessa ele ainda acredita nas pessoas? Nós passamos um ano aqui, Anderson Freire conosco louvando, e eu disse, Jesus disse: prega num tema chamado sarados para sarar, Fabiano. Sarados para sarar. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Como é que um pastor ferido vai cuidar de alguém? Como é que alguém ferido vai cuidar de alguém? Como é que alguém com ódio, com rancor, dissabor, estressado, inseguro, medroso,